Graça e paz, amados irmãos. Bom dia, Deus os abençoe. Opa. É uma alegria. E aí em temor, em tremor, a gente treme diante do Senhor e das suas palavras. E é uma alegria, uma satisfação. Meu coração está cheio de gratidão e de alegria de estar vivendo esse tempo com vocês, de estar compartilhando e participando. 10 anos não são 10 dias. 10 anos no Senhor, queimando incessantemente. Dia 16 agora, 16 de dezembro, completamos 6 meses aqui. Aleluia! E o coração cheio de gratidão por tudo que temos vivido com vocês. E, de fato, pelo Senhor ter nos dado esse privilégio. Viemos por uma palavra. E o que eu vou ministrar nesta manhã, se vocês me perguntassem, se vocês tivessem a possibilidade de ministrar uma vez apenas e depois ir para o seu Senhor, qual ministração seria esta? Talvez seja simples, mas eu lembro de um rapaz que foi tomado pelo Senhor um dia, e essas palavras queimaram em meu coração. Talvez você saiba mais do que eu sobre o que eu vou falar aqui. Talvez tenham vivido muito mais intensamente do que eu. Mas elas queimam em meu coração. Sabe, a palavra do Senhor não é como uma notícia de jornal. A notícia de um jornal, ela pode fazer sentido para você naquele dia. Talvez você está procurando uma vaga de emprego e aquela vaga de emprego, poxa, é aquela vaga que eu queria, seu coração se alegra, você prepara um bom currículo, envia, vai com toda alegria para ver se consegue aquela vaga de emprego. Mas tem prazo de validade, faz sentido para aquele dia, mas as palavras do Senhor, elas não são como notícias de jornal. Podem passar céus e terra, mas as palavras de Deus, elas permanecem eternamente. Paulo, à igreja de aos Filipenses, ele diz que, para mim, não é desgostoso nem cansativo repetir as mesmas coisas. Mestres gostam de repetir as mesmas coisas, sabe? Mestres às vezes são um pouco repetitivos. Mas é porque, como Paulo disse, isso é segurança para vocês. Isso é segurança para nós. Sabe, e as palavras do nosso Senhor são as palavras do nosso Senhor. São palavras de Jesus. Espírito e vida. Não são letras mortas. Talvez para alguns, como aqueles discípulos a caminho de Emaús, que iam discutindo, seus olhos meio que cegos, para perceberem que diante deles estava o Senhor. E as palavras deles eram: ele era um varão valoroso. Muitas e maravilhosas obras foram feitas por intermédio dele. Foram feitas, passado. E diante deles estava aquele que era o mesmo ontem, hoje e eternamente será sendo o que ele sempre é. E à medida que Jesus ia falando com eles pelo caminho, o coração deles ia se aquecendo. Vida. Jesus estava se tornando vivo no coração deles. E aí, quando eles se sentam à mesa e o pão é partido pelo nosso Mestre e Senhor, meu Deus, o nosso Senhor ressuscitou. Ele está vivo. Ele não era, Ele é e sempre será.
E as palavras dele, elas precisam ser para nós calor em nossos corações, vida em nossos corações. E repetir as mesmas coisas quando são as palavras dele, pode ser a mais simples das palavras, se é que eu posso chamar assim. Mas precisa queimar no nosso coração. Se ao ler a palavra dele, ou ouvir a palavra dele, já não aquece o meu coração mais, já não fala mais ao meu coração, já não é novidade para mim. Meu Deus! É tratar a palavra como se fosse a notícia daquele dia e não mais serve para mais nada além daquele dia. É como os gregos, que só queriam ouvir Paulo porque eles estavam preocupados com as novidades que porventura aparecessem. Quem está contando uma nova novidade aí? Ah, legal, muito bom, o que você falou é legal, parabéns, precioso. Mas se as palavras dele impactaram o meu coração, não é como uma notícia de jornal que serve para aquele dia, mas é uma boa notícia para mim, para a qual eu darei a minha vida. Eu darei a minha vida. E eu posso ouvi-la hoje e ouvi-la amanhã. Ela aquece o meu coração, porque é como saindo de um coração em chamas, de que é aquele que tem olhos como chamas de fogo, que penetra e que conhece o meu coração. Não são palavras ao vento, não são palavras vãs, mas elas aquecem. Ele dizer para mim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquece o meu coração, tanto quanto naquele fatídico dia de 2007, onde eu ia me matar, mas não virou um fatídico dia, mas um dia onde eu ganhei a minha salvação e encontrei Ele. Elas queimaram meu coração, e elas ainda queimam meu coração. É por elas que eu vivo, e por elas que eu vou viver, e por elas eu... E se eu tivesse com um determinado tempo, uma última oportunidade, eu ministraria o Evangelho de João e 1 João todinho. Minha vontade aqui é passar versículo por versículo, palavra por palavra, etc. Só que a gente não tem tempo. Ou vocês querem? Mas se o tempo fosse um pouco mais reduzido, João 3, João 14, João 17, se fosse mais resumido, mais curto ainda, João 17. Se eu não tivesse chance de falar nada, eu apenas leria e deixava o coração do meu mestre entrar. O ápice, o clímax da epístola de João é João 17. Ali tudo que foi falado se encontra. Ali o coração de Jesus está derramado diante de nós. Os sentimentos dele, a vontade dele. Sabe, a gente precisa mais do sentimento de Jesus em nós, mais do coração de Jesus em nós. Sabe, Ele quer isso, Ele quer se revelar a nós. Ele quer revelar o seu coração e a sua vontade a nós. Ele quer revelar os seus segredos. Ele quer fazer os pelos dos nossos corpos se arrepiarem. Ele quer fazer as pupilas dos nossos olhos se dilatarem. Ele quer fazer os nossos ossos estremecerem. E todo o nosso ser pulsando conforme as batidas íntimas do seu coração. Meu Deus! João reclinou sobre esse peito.
João ouviu muito pertinho. Vamos lá? Mas antes de chegar em João 17, eu quero trazer algumas porções. Quero sobrevoar um pouquinho. Eu gosto muito daquela figura na qual, imagina você sobrevoando uma floresta. E só de ver a floresta, você fala, uau, quanta diversidade, quão linda é. Mas às vezes sobrevoando você desce um pouquinho, você vê mais de perto uma certa porção, consegue ver mais detalhes. Mas você pode descer mais um pouquinho e estar debaixo de uma árvore e aproveitando a sua sombra, ouvindo os cantos dos pássaros. Pode deitar e curtir aquele lugar. Às vezes as pessoas só ficam sobrevoando a palavra de Deus, mas cara, desce um pouquinho. Tem tanta... As palavras de Jesus são vida. Meu Deus. A gente pode ler todos os dias, porque não é simplesmente ler palavras, é se relacionar com Jesus. E aí abra comigo por favor em João capítulo de número 5. Eu vou começar por João capítulo 5, espero que dê tempo de chegar até lá. Mas é porque eu queria trazer alguns pontos que vão, de certa forma, embasar aquilo que gostaria de comunicar em João 17. João capítulo número 5. Vamos começar em Betesda. O tanque de Betesda. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda. Betesda, casa de misericórdia, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos e cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Tanque de Betesda, casa de misericórdia, casa de bondade. Mas aqui tem tanto um retrato do mundo. Paulo disse que nos últimos dias o mundo seria de homens egoístas, amantes de si mesmos e outras coisas mais, uma lista quase infindável. Seriam tempos difíceis. Este homem estava ali no lugar chamado Betesda, casa de misericórdia, casa de bondade, há 38 anos, desejando ser curado. Ele não tinha quem o ajudasse. Ele não tinha ninguém que pudesse, quando as águas eram agitadas, colocá-lo ali. Mas ele já estava ali há 38 anos. Talvez nesse tempo todo, outros chegaram. Talvez tinham pessoas ali que já estavam há um dia, 15 dias, 3 meses, 1 ano, 5 anos. Mas não havia justiça naquele lugar. Quem chegou primeiro? Quem está precisando mais? Não havia compaixão, não havia amor uns pelos outros. Era cada um olhando para o seu próprio umbigo. E aquele que não tem quem pudesse ajudar, ele que se cuide. Porque alguns chegavam até com suas famílias e tinham possibilidade de ser ajudados nesse momento. Aquele homem já estava ali há 38 anos. Mas diz a palavra que Jesus estava naquele lugar e havia uma multidão de enfermos. Poxa, em tantas vezes Jesus
muitos enfermos eram levados e muitos eram curados, todos eram curados. Mas neste dia Jesus olhou para um, mas todos que ali estavam não perceberam que Jesus estava ali. Todos estavam preocupados demais olhando para aquelas águas, e preocupados, vai que a água se agite. Mas Jesus olhou para um homem que ali já estava há 38 anos, e Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? E a palavra continua: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, e neste dia você não se tem permissão para se carregar o leito. Isso não estava escrito. Isso era uma tradição, uma regra. E uma regra para proteger o Shabá, o sábado. Uma regra para proteger o mandamento. Um mandamento para proteger o mandamento. Isso é o ápice, é o cúmulo do legalismo. Você já pode ser legalista no mandamento, mas ser legalista ao extremo no mandamento para guardar o mandamento. E eles não percebem o milagre, ou não querem perceber, insensíveis, totalmente insensíveis com o que acabou de acontecer. O homem acabou de ser curado no sábado. Aquele homem já estava com seu coração afligido há 38 anos. Há 38 anos ele procurava um descanso para o seu coração. Jesus tinha acabado de dar descanso para o coração daquele homem. Regras e regras impediram de enxergar a Cristo. Ao que ele lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: pegue o seu leito e ande. É esse mandamento que eu quero. Eu quero ouvir a voz daquele que é o Senhor do sábado e obedecê-la, e não mandamentos de homens ou tradições de homens. Perguntaram-lhe: quem é o homem que disse a você: pega o teu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder. Poxa, que triste ler isso, né? Porque Jesus tinha se retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, foi curado, não peque mais, para que não lhe aconteça a coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado, e por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Poxa, agora os judeus sabem quem fez aquilo com aquele homem, foi Jesus. E agora, o que eles faziam? Perseguiam Jesus, porque ele fazia essas coisas no sábado. Que coisas? A cura, mandar aquele homem pegar o seu leito, se levantar e andar, carregando o seu leito, e várias outras coisas podemos encontrar aqui. Mas vamos continuar. E aí, diz que os judeus então começaram a persegui-lo. Mas Jesus lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu também. Por isso, os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Perceba a diferença que há agora. Antes eles apenas o perseguiam, apenas. Mas agora, quando Jesus diz: meu pai trabalha até agora e eu também, agora eles querem matá-lo. De uma perseguição
agora passa para uma tentativa, um desejo de homicídio, de assassinato, matar a Jesus. É como Jesus disse outra vez: está certo, não é lícito então para um homem ser curado num sábado, mas maquinar no coração, matar um homem é lícito? Quer dizer que estas coisas podem existir no coração num dia de sábado. Poxa, que cenário, egoísmo, uns querendo matar os outros, poxa, que cenário. Mas nesse cenário Jesus diz: meu pai trabalha até agora e eu também. Jesus poderia ter entrado em uma discussão teológica profunda com aqueles homens, com aqueles mestres da lei. Poderiam andar discutindo, e olha que há muitos argumentos para dizer: bem, não é assim, você poderia, essa regra que vocês trouxeram, etc., como Moisés disse, etc. e tal. Mas Jesus, ele coloca um ponto final de uma maneira tão absurda, de tão assombrosa, tão extraordinária. Cara, meu pai trabalha até agora e eu também. E agora eles querem persegui-lo, Jesus, não só perseguir, mas matar Jesus, porque Jesus dizia ser Deus o seu pai. Não de um modo qualquer, mas fazendo-se igual a Deus. Eles quase acertaram, porque o que eles diziam é que como se Jesus estivesse se fazendo igual a Deus, como se fosse um outro Deus, ou um Deus rival, algo nesse sentido. Mas não, Jesus não está se fazendo igual a Deus como um outro Deus. Ele é o Deus único e verdadeiro. Ele é verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. Meu pai trabalha até agora e eu também. Esta é a justificativa de Jesus para aqueles homens. Ele não entra em discussões teológicas. Essa é a minha justificativa. É por isso que eu faço essas coisas no sábado, porque desde a criação meu pai trabalha continuamente, e eu também. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Eu estava trabalhando com meu pai, e eu permaneço trabalhando com meu pai. Eu estou trabalhando junto com meu pai em uma obra e eu não posso parar. O homem saiu da minha presença e eu vim buscar. Deus tinha preparado um lugar para a gente. E como esse lugar era bom, Ele mesmo disse, tudo que fez era bom. Mas esse lugar não é nada se não há nele o que foi feito, o que deveria existir: comunhão. Uma mesa é somente um instrumento, é algo inanimado. O que gera vida na mesa é a comunhão. O que faz a mesa ter algum sentido, ou o lugar preparado ter algum sentido, é a comunhão. Nos rebelamos contra Deus, fomos expulsos, mas Deus continua trabalhando, nos chamando para a sua comunhão. E abra comigo agora, por favor. Vou continuar aqui por enquanto. Então Jesus lhes disse, e Jesus continua dizendo: em verdade lhes digo, que o filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer, porque tudo que este fizer, o filho também faz. Porque o Pai ama o Filho, lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a que Ele quer. Jesus não só diz que meu Pai trabalha até agora, mas Ele começa a falar um pouco da sua relação com o Pai.
a sua comunhão com seu pai, o seu relacionamento com seu pai. E ele diz que o filho não faz nada de si mesmo, mas tudo que vê o pai fazer, ele semelhantemente o faz. Jesus não faz nada diferente, não fez nada diferente do que viu o pai fazer. Agora tem uma expressão aqui, uma frase aqui que muito toca, porque a palavra diz que o pai ama o filho e mostra tudo o que faz. João 3,35 fala que porque o pai ama o filho, a ele entregou todas as coisas. O pai demonstra amor ao filho, revelando, mostrando. A filiação na palavra ela é muito levada a sério. Filho de Belial, filho do diabo. Porque João 8,44 diz: vocês são filhos do diabo, porque o quê? Vocês procuram satisfazer a vontade do diabo. E Jesus está dizendo que a sua vontade e o que ele faz é somente aquilo que ele viu o pai fazer, e falar somente o que ouviu o pai falar, nada diferente disso. Mas ao mesmo tempo a palavra diz que o pai ama o filho, e por isso mostra e fala e revela todas essas coisas. O amor do pai é demonstrado ao revelar ao filho. E o amor do filho é revelado ao obedecer ao pai. A palavra diz em João, capítulo de número, abra comigo por favor, 8. Vamos percorrer. Aliás, vamos no 14:31. 8:29 diz: faço sempre o que lhe agrada, Jesus dizendo. O Pai está comigo, não me deixou só, porque faço sempre o que lhe agrada. Se quiser anotar, está aí João 8:29. Mas vamos lá em João 14:31. Está escrito assim: no entanto, faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Uau! E aí vocês podem ficar aí em João 14. Volta para o versículo 1. Mas veja, eu amo o Pai e faço tudo que Ele me ordena. E isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai. A Pedro tinha trazido na semana passada, a maturidade, na submissão, na obediência. E perceba, o amor entre o pai e o filho, sendo expresso, sendo demonstrado, no pai revelando ao filho, e no filho obedecendo ao pai. Filho, eu te amo e te revelo todas as coisas. Pai, eu te amo e obedeço os teus mandamentos. E essa filiação, ela se torna ainda mais profunda quando a gente entende um pouco da história daquela época, daquele momento. Hoje, cada filho muitas vezes segue só a profissão que deseja, mas naquela época muitas vezes a profissão que o filho seguia era a profissão do seu pai. Ele aprendia tudo com o seu pai. O pai revelava os seus segredos ao filho. O pai transmitia o seu legado ao seu filho. Era o desejo do pai. E era uma alegria para o pai ver o filho fazendo todas as coisas que ele mesmo fazia. Isso era muito comum. Mas veja, vamos lá em João capítulo 14. Diz assim, não vou entrar muito em detalhes aqui. Tem até uma ministração onde o profeta Rafa traz um pouco do ambiente que há neste lugar, neste momento. Mas Jesus começa dizendo: não se turbe o vosso coração.
Porque Jesus começa a dizer que por um pouco não me vereis mais. A sensação ou saber que o seu mestre, o seu Senhor, Jesus, pode ser tirado, ele já traz uma aflição no coração. Poxa, e nesse mesmo contexto ele vai dizer a respeito de: não vos deixarei órfãos. Porque o coração deles começa agora a ficar perturbado. E um sentimento de orfandade começa a aparecer na simples possibilidade de Jesus ser tirado deles. Coração perturbado, sentimento de orfandade. Mas Jesus disse que o coração de vocês não fique angustiado, perturbado. Não fique perturbado o coração de vocês. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Algumas traduções vão trazer mansões, mas essa não é a leitura natural. Como assim? Na casa, mansões. Mas o termo aqui, moné, no grego, ele é relacionado com o verbo, se não me engano, menô, que é habitar, permanecer, ficar. Habitar, permanecer, ficar. A ideia aqui é que na casa de meu Pai há muitas habitações. Talvez muitos aposentos, muitos quartos. Ah, meu Deus do céu. Na casa de meu Pai há muito lugar íntimo para cada um de vocês que creem em mim e também no meu Pai. Há lugar para todos quantos creem. E é isso que ele vai dizer. Se não fosse assim, eu vou teria dito, gente, se fosse só uns 3 quartos, eu teria dito para vocês, e vocês que se virem, para ver que ninguém vai ficar com esses 3 quartos. São 110 quartos. Vocês que, poxa, será que eu faço parte? Mas é para todos quantos crerem. Há lugar na casa de meu Pai. Há uma habitação, há um lugar para permanecer, há um lugar para ficar, há um lugar na presença dEle. É maior que coração de mãe. Nesse sim, sempre cabe mais um. Sem acepção. Não há judeu, não há grego, não há homem, não há mulher. É todos quanto creem. Não há disputa para entrar neste lugar, mas apenas um amor tão grande e profundo, um lugar tão grande e profundo, que sempre cabe mais um que crê. Meu Deus. Se não fosse assim eu teria dito: gente, fique tranquilo, na casa de meu Pai há muitas moradas, tenham paz no coração de vocês. E quando eu for preparar um lugar, oh meu Deus, voltarei e receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejam vocês também. Eu vou preparar lugar para vocês. Que lugar é esse? Ele mesmo. Porque quando eu retornar, receberei para mim mesmo. Mas mais do que isso aqui, Jesus está dizendo: vou preparar-vos lugar, estou trilhando o caminho. Minha obediência, morte e ressurreição, esse é o lugar que Ele está preparando para então chegarmos à casa de nosso Pai. Na sua morte e ressurreição, Ele disse: vou preparar-vos lugar. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou.
Mas Tomé disse a Jesus: não podemos saber onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Parece que Jesus diz uma coisa que na verdade não é. Opa, vocês conhecem o caminho? Tomé, qual é o caminho? Tomé, Tomé, eis o caminho. Eu digo que vocês conhecem o caminho porque eu estou aqui diante de vocês. Vocês já conhecem, mas deixa eu revelar para vocês: eu sou o caminho. Por isso eu disse que vocês já o conhecem. Eu estou com vocês. Ele é a garantia. Crede em Deus, crede também em mim. A fidelidade dele, o amor dele, a bondade dele. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês me conhecerem, conhecerão também o meu Pai, e desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e ainda você não me conhece? Quem vê a mim vê o Pai. Como é que você diz: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai também em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Olhem para mim e vocês verão o Pai. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito, o Deus, Jesus, que estava no seio do Pai, veio nos revelar. Ele veio nos revelar o Pai. E tudo que ele disse, ele não disse de si mesmo. E tudo que ele falou, ele não falou de si mesmo. E tudo que ele fez, ele viu conforme ouviu o Pai fazer. Ele fez as mesmas obras do Pai. Jesus não fez 99% das obras do Pai, porque se assim fora, não poderíamos dizer Ele é a perfeita revelação do Pai. Mas Jesus 100% revelou o Pai, porque nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Não foi 99%, foi 100%. Se fosse 99%, ele não poderia dizer: olhe para mim e vocês verão o Pai. Porque ele teria que dizer: exceto por isso, isso e isso, vocês podem olhar para mim e vocês verão o Pai. Mas Jesus está dizendo: olhe para mim completamente. Veja quem está se revelando a vocês. Veja quem está diante de vocês. Há tanto tempo estou convosco e vocês não me conhecem. Gente, apalpe-me. Gente, olha com mais atenção para mim. Dilate as pupilas dos seus olhos. Vejam com interesse. Se apeguem à verdade que está diante dos seus olhos. Não deixe passar. Não fiquem distraídos. Não fiquem preocupados com Roma. Não fiquem preocupados com poder. Vocês discutiram com tantas coisas, sobre tantas coisas no caminho. Tantas vezes meu coração se entristecia ouvindo o coração de vocês. Quem será o maior? Estavam tão preocupados por saber quem é o maior, mas estava diante deles a divina revelação do Pai. E tantas outras coisas mais. E ele vai dizer: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Opa! E outras maiores fará, porque vou para junto de meu Pai. Jesus acabou de dizer que faz as obras de seu Pai. E ele agora diz que
aquele que crê, aquele que está nele, fará as mesmas obras que ele faz, e obras maiores fará. Por que maiores? Ele mesmo responde: porque vou para junto de meu Pai. Semelhantemente com o que Jesus diz a respeito de João Batista: porque dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista, mas no reino dos céus, o menor é maior do que João Batista. Aqui nós temos um outro momento, uma outra fase da história. Agora Jesus está dizendo que porque eu vou para junto do Pai, após sua morte e ressurreição, o poder da ressurreição atuaria sobre eles. Paulo diz: o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, conformando-me com Ele na sua morte, nos seus sofrimentos. Ah, meu Deus, cantamos isso hoje, mas que não seja apenas um canto, mas seja uma verdade. Todas as coisas como refúgio, todas as coisas como esterco, todas as coisas como nada, diante daquilo que é sublime e maravilhoso, o conhecimento de Cristo Jesus. O que eu quero, o que eu quero, o que eu quero. Não tenho minha vida mais como preciosa para mim mesmo. A minha vida é preciosa para Deus, só para Deus, mas para mim eu abro mão dos meus direitos, abro mão dos meus interesses e abro mão das minhas vontades, porque minha comida e bebida é fazer a vontade do meu Pai. Não tenho minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra cabalmente o ministério, eu complete a minha carreira e cumpra o ministério que recebi de Jesus para testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Esse Evangelho, o Evangelho, essa boa notícia, essa boa nova, o Evangelho queima seu coração hoje, meu irmão. Sabe, como na primeira vez que você ouviu, como na primeira vez que Ele te atraiu, queima tanto quanto aquele dia, ou melhor, queima mais que aquele dia, porque Jesus se revelou ainda mais aos seus olhos. E Ele diz: farão as mesmas obras que eu faço. Jesus diz: assim como o Pai me enviou, agora eu envio vocês. O Pai o enviou e Ele revelou o Pai. E agora Ele diz: e eu envio vocês para que vocês me revelem, para que vocês revelem o Pai e o Filho. Logo depois Ele vai dizer: porque aquele que crê em mim, guarda os meus mandamentos, eu e o Pai viremos a Ele e faremos nele morada. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo está dizendo que assim como eu olho para Cristo e imito Ele, olhem para o modo como eu imito Ele. Olhem por essa vida, que seu desejo e sua vontade é se tornar como Ele é, conhecê-lo e se tornar como Ele é. Ainda não somos tudo o que seremos. Ainda não se manifestou em nós o que haveremos de ser. Mas quando Ele se manifestar, veremos Ele como Ele é e seremos como Ele. E todo aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo hoje. Porque se a pureza de Jesus atraiu os seus olhos, não há outro lugar e outro tipo de ser e outro tipo de pessoa que eu quero ser, senão igual a Ele. Se a beleza da sua santidade realmente é bela aos seus olhos, aos nossos olhos, não há outro tipo de pessoa que eu quero ser. Eu quero ser santo como Ele é santo. Eu quero ser puro como Ele é puro. Não é por causa de mandamentos, regras e ordenanças. É porque eu encontrei alguém tão belo e tão lindo. Eu quero ser como Ele. E Ele impactou o meu coração, a bondade dEle, sabe? Eu nunca encontrei bondade igual em toda a minha vida. Esse é o padrão de bondade. Isso é amor? Sim. Porque nele estão todas as definições de bondade, amor, misericórdia, compaixão. Ele é a minha medida, Ele é o meu padrão. Ele é a estatura.
João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim der fruto, ele corta. Não, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós. Em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. E se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que vocês deem muito fruto. E assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Uau! Isso queima. Cara, isso tem que queimar nosso coração. Qual que é a medida do amor de Jesus por nós? Sabe, Jesus é digno desse amor perfeito do Pai. Cara, Jesus é digno. Jesus é digno de ser amado pelo Pai com o amor do Pai. Mas um cara como eu, como você, Jesus diz: eu vou te amar com o amor que o Pai me amou. Meu Deus. Também eu amei vocês. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Opa. Sinal amarelo aqui. Alerta. Se ele diz que é para nós permanecermos no seu amor, existe uma forma de sairmos do amor dele. Judas também falará isso, acho, verso de número 20. Permanecei-vos no amor de Deus. Permanecei no meu amor. Cara, e esse amor, ele já acabou de dizer, é o amor do Pai para com ele. Ele diz que nos ama. Permaneça neste amor. Só que ele vai continuar dizendo: se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. O modo pelo qual permanecemos no amor dele é o mesmo modo pelo qual Jesus permanece no amor do seu Pai. Assim como eu permaneço no amor do meu Pai e guardo os seus mandamentos, permanecei no meu amor, guardando os meus mandamentos. Lembra? Jesus demonstra o seu amor ao Pai, guardando os seus mandamentos. E permanece no amor do Pai, guardando os seus mandamentos. Então, da mesma modo, guarde os meus mandamentos e vocês permanecerão no meu amor. E quais são os mandamentos de Jesus? Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a alegria de vocês esteja completa. Seja completa. O meu mandamento é este: que vos amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Em João capítulo 13 ele diz: um novo mandamento vos deixo. Mas não é novo senão antigo, mas se tornou novo porque é nele. 1 João diz: o mandamento que vos dou é o mandamento que vocês já ouviram desde o princípio. Não é mandamento novo, é mandamento antigo. Mas aí depois parece que ele entra em paradoxo. Mas é novo. O que vocês ouviram é antigo, mas é novo. Mas ele diz: porque ele é novo nele e é novo em vocês. Uau! As palavras são espírito e vida. Nele é novo e novo em você. Porque agora ele diz: não somente
amai-vos uns aos outros. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Mas ele diz, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. O mandamento se tornou novo nele. Ele é a revelação. Ele é a revelação. E esse é o mandamento. Como permanecer no amor de Jesus? Assim como ele permaneceu no amor do Pai, amando uns aos outros. Só que ele diz algo aqui. A minha alegria, eu tenho dito essas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Na comunhão, a alegria completa. Nenhum prazer desta vida, nada que é efêmero, passageiro, nenhuma circunstância, nada que você venha ter ou receber, vai trazer alegria completa em seu coração. O único modo e o único meio no qual há alegria completa é na comunhão com Ele e uns com os outros. 1 João capítulo número 1, do verso 1 ao 4. Ele diz: e vos anunciamos essas coisas, para que vocês tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. E essas coisas vos digo, para que vocês tenham alegria completa. Lugar de alegria completa é na comunhão. Estou me sentindo triste, vai para a comunhão. Estou sentindo que está faltando algo no meu coração. Está faltando é comunhão. Só comunhão. Porque na comunhão pode estar faltando, ou pode não estar tendo, mas você tem um lugar de alegria completa. É o único lugar, é o único meio. Jesus está dizendo a alegria completa, mas ele diz: porque fazendo essas coisas, a minha alegria estará em vocês, e a alegria de vocês será completa. Por quê? Porque a comunhão alegra o coração dele, e a alegria dele é então compartilhada, derramada. Ele participa dessa comunhão, ele participa dessa dança, ele participa dessa alegria, ele participa desse amor com muita satisfação. Ele se sente satisfeito em estar no meio. E a alegria dele contagia. A alegria dele, porque meus filhos em comunhão, amando uns aos outros, assim como eu os amei. E aí sim, a alegria do Senhor é a nossa força, a força da comunhão. A igreja é poderosa, por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A igreja é poderosa, ela está em comunhão. A unidade proclama ao mundo. Força, poder. A partir desse lugar, alegria completa, satisfação plena. Porque é o que faremos eternamente. E ele continua dizendo: assim como o Pai me amou, eu amei vocês, né? E ele vai dizer que, verso de número 13: ninguém tem maior amor do que este, o de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Amor sacrificial, amor que se entrega, amor que tira uma parte do seu tempo para dar a outro. Que às vezes você pensa só em morrer pelo outro, né? Mas toda vez que eu mato um pouco do Alisson em favor do outro, é dar a vida pelos meus irmãos. Porque eu não tenho minha vida como preciosa para mim mesmo. Contanto que Cristo tem que ser formado em nós. Eu tenho dores de parto. Dói. Sabe, é olhar uns para os outros e com medida de Cristo ainda falta. É olhar uns para os outros e o que ainda falta de Cristo em uns nos outros. Amar para que chegamos a este lugar. Mas ele vai dizer: vocês são meus amigos se vocês fazem o que eu vos mando. O conceito de amizade de Jesus é bem legal, né? É muito bom.
né? Pastor Isaías é meu amigo. Aí eu falo com o pastor Isaías, por favor, poderia pegar o Daniel lá na escola? Ele vai dizer, não, Alisson, não posso. Ou não quero. E tudo bem. Você continua sendo meu amigo. No conceito de Jesus você é meu amigo se você faz o que eu te mando. Simples. Não invente mais nada. 2 pessoas foram chamadas de amigas de Deus na Bíblia: Abraão e Moisés. Abraão, sai da tua terra. Sim. Abraão, sacrifica seu filho. Sim. Prontamente obedecia. Tudo que o Senhor falava para eles fazerem, eles faziam. Moisés faz isso? Sim. Moisés faz isso? Sim. Esses são os amigos. Essa é a característica de um amigo de Deus, né? Não. Eu sou amigo de Deus, amigo de Deus, amigo de Deus. O que é o amigo de Deus? Simples. O que faz o que Jesus mandou. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E para estes que têm temor dele, ele revelará a sua aliança. Quantas revelações extraordinárias Abraão e Moisés receberam do Senhor. A palavra fala que Abraão viu meu dia e se alegrou. Moisés viu aquilo que se tornou sombra. Quantas coisas extraordinárias. E é isso que ele vai falar para os seus amigos. Ele diz: vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, escravos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu pai, eu lhes dei a conhecer. Como o pai revela o seu amor ao filho, revelando, demonstrando, mostrando. Como Jesus revela o seu amor aos seus amigos, mostrando tudo, revelando tudo, expressando os seus sentimentos, os seus pensamentos, algo íntimo do seu coração. A ordem pode ser a mesma. Pastor Isaías, por favor. Nem preciso do por favor, né? Mas por favor, busque meus filhos na escola. Pastor Isaías, por favor. Olha outra, busque meus filhos na escola, porque eu tenho algo preparado aqui para meus filhos quando eles chegarem, sabe? E se você quiser ser participante disso, venha também. Tem uma surpresa aqui, eu acho que vai ser bem legal. E começa a contar para o pastor Isaías que eu não estou simplesmente buscando meus filhos na escola, mas tenho algo muito mais profundo no meu coração, um desejo muito mais profundo. É o sentimento. O escravo, o servo, simplesmente recebe ordens e faz. Mas o amigo, o íntimo, ele revela coisas profundas do seu coração. Há tantos segredos. A vocês é revelado os mistérios de Deus, os mistérios do reino dos céus. Aqueles que estavam ali ouvindo as parábolas, mas chegaram a Jesus. Jesus, conte-nos mais. Eu lembro que quando eu era criança, meu pai trabalhava como um químico metalúrgico. E foi dia dos pais. O fato que meu pai, eu penso numa pessoa, mas assim, eu amava tanto ele. Ele já está com o Senhor. Eu lembro, e era isso, eu não estou exagerando. Todos os dias eu sabia mais ou menos o horário que ele ia chegar. Tinha uma muretinha na casa onde a gente morava, e eu ficava debruçado na muretinha, olhando para lá, esperando meu pai chegar. Eu sabia o horário que ele ia chegar, e todo dia eu fazia isso. Dava um abraço nele. Às vezes ele chegava um pouco mais cedo, a gente cortava grama juntos, fazia um monte de coisa. Só que foi dia dos pais, e aí aconteceu algo legal. Os filhos vão visitar o trabalho do papai. E aí, chegou o dia, né? Estava ansioso demais. E como eu disse, meu pai era químico metalúrgico. E aí ele me leva lá no laboratório. E era legal demais, gente.
Porque sabe aqueles negócios que você via no filme e tal, aqueles, eu não sei falar o nome, que roda assim, né, os tubos, né, tal, um tubo assim, um frasco assim, etc. Era assim, e tinha uns líquidos com cores diferentes e tal. E quando meu pai me pegou pela mão e me mostrava tudo, eu achava, uau, que legal, pai, é isso que você faz e tal. Só que chegou num lugar, cara. Meu pai pegou um daqueles frascos bem legais e na mesa onde ele trabalhava, colocou, encheu de água e colocou 3 peixes. Todo o resto sumiu. E eu comecei a olhar, é seu, papai? É meu. Nossa, que legal, pai. Eu fiquei fascinado com aquilo. Eu não sabia, meu pai nunca tinha me dito que no emprego dele, no trabalho dele, no laboratório que ele trabalhava, tinha um aquário com peixes. Cara, eu saí de lá, parece que é só isso que lá tinha. E como eu disse, todos os dias, eu ficava debruçado na mureta, esperando meu pai chegar, mas esse dia foi diferente. Meu pai tinha algo numa mão e na outra. Numa mão ele tinha um frasco, e na outra um saco plástico com os peixinhos dentro. Ele chegou em casa e disse, filho, é seu. Eu coloquei no meu quarto, num cantinho tão precioso. E todo dia eu acordava e olhava para aquilo. Todo dia eu alimentava aqueles peixinhos que eram de meu pai. Eram os negócios de meu pai, sabe? Eu não posso deixar morrer. Era do meu pai. Aos que eu amo, eu vou mostrar coisas ocultas e secretas que não sabes. Tem um cantinho ali do coração de Deus. Cara, vai lá e traz para a terra para a gente desfrutar. Sabe, vamos fazer um negócio. Não vamos esperar até aquele dia, não. Vamos ser bons despenseiros. Vamos lá na despensa de Deus e trazer cada vez mais coisa secreta. Vamos tentar viver mais aquilo que Jesus tem lá, sabe? As primícias do Espírito. Sabe, o que há de completo, o que há de legal. Legal no bom sentido das palavras. Coloca amor nas minhas palavras. Deixa eu ser criança nesse momento. O que há de precioso. Agora, sabe o que vinha no meu coração? Vão lá no meu quarto, deixa eu mostrar o que meu pai me deu com meus amigos. Sabe, é trazer, é demonstrar, é expressar. Mas aí continuando, João 17, chegamos. Oh Deus. João 17, versículo de número 1. Depois de fazer estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse... João capítulo 13 começa o discurso de despedida de Jesus. A partir de João 13, verso de mais ou menos 31, 32 ali, salvo engano, Jesus começa a falar de uma maneira muito mais íntima e privada com seus discípulos. Coisas muito profundas. E ainda diz que há coisas ainda mais profundas que não podeis suportar agora, mas quando ele vier, vocês saberão. Que coisas profundas são essas? E ele começa a falar sobre quem ele é, sobre o Espírito, o outro Consolador. E dita todas essas coisas. Mas perceba algo aqui. Antes do 17, no verso de número 29. Então os seus discípulos disseram... Agora o Senhor fala claramente e não emprega nenhuma figura. Agora vemos que o Senhor sabe todas as coisas e não precisa que alguém lhe pergunte. Por isso cremos que o Senhor veio de Deus. Os discípulos começam a dizer, agora vemos que falas claramente e que não precisa que ninguém te pergunte algo.
Você já sabe a pergunta do nosso coração antes mesmo de fazê-la. Você veio da parte de Deus. Mas Jesus começa a dizer então, de uma forma até irônica: vocês creem agora? Por que irônica? O próximo verso vai dizer por quê. Eis que vem a hora e já chegou, que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições. Tenham coragem, eu venci o mundo. Vocês pensam que sabem claramente as coisas, mas eu vos digo, o que vocês pensam que vocês sabem. Perceba, logo após, agora já chegou o momento onde vocês serão dispersos. Vocês me abandonarão. Vocês me deixarão sozinhos. Sabe quando você ouve palavras do Senhor? Deus é bom, Deus é soberano, mas basta uma circunstância, uma situação, para aquela palavra não ter mais poder sobre a sua vida, não ter mais valor na sua vida. Deus é bom até que eu não passe necessidade. Deus é justo até que o ímpio não prospere e eu prospere. Mas porque se eu não prosperar, são muitas verdades que podem ser ouvidas de Deus, que podem ser bacanas, no sentido pejorativo da palavra. Que tristeza. Mas há situações onde aquela palavra é provada no seu coração. E como eu disse, tem muitas palavras que são colocadas em nosso coração e elas precisam continuar queimando. E a maior prova de que ela é uma palavra do Senhor e que você se apegou a ela e que você a tem ela por verdadeira e você daria a sua vida para ela, é que passando por circunstâncias e situações, elas permanecem ali. Você dá a sua própria vida. Você passa por lugares áridos, mas aquela palavra continua queimando no seu coração. Você passa por situações adversas, por contradições e argumentações contrárias, mas aquela palavra continua queimando no seu coração. Você vive por ela e você anseia por ela, você busca por ela. Esse é um pouquinho do motivo pelo qual eu estou aqui com vocês. Porque vocês vivem algo que queima no meu coração. Nunca deixou de queimar. Toque em nós. Toquemos em vocês. Vivamos isso. Mas o fato é que, como eu disse, às vezes, e talvez, e sim, você sabe muito mais do que eu mesmo a respeito do que eu estou falando. Vivem muito mais. Mas uma coisa eu falo, isso queima no meu coração. Isso queima no nosso coração. Deve permanecer queimando no nosso coração, passa ano, entra ano. E Jesus disse, depois dessas coisas: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como o Pai lhe deste, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que conceda a vida eterna. Pai, glorifica o teu Filho. Glorifica o teu Filho. Pai, Jesus está dizendo que está indo agora para o seu Deus e nosso Deus, seu Pai e nosso Pai. E Jesus começa a orar por si mesmo, dizendo: Pai, glorifica o teu Filho. Esse glorificar aqui é uma revelação de quem Ele é. Revela o teu Filho, para que o teu Filho te revele. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. E Ele não está pedindo simplesmente para glorificar a si mesmo, como um fim em si mesmo, mas porque essa própria glorificação levará a Deus Pai a ser glorificado. E ser glorificado de tal forma que muitos venham a crer. Próximo versículo. Muitos venham ser alcançados. E Ele continua dizendo: e a vida eterna é esta. Tira da sua cabeça que vida eterna é somente uma vida que dura eternamente. É apenas viver para sempre. Mas a definição de vida eterna é que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Tu enviastes. Esta é a vida eterna, conhecer a Deus. E não é somente conhecimento intelectual, cognitivo, mas é ver, é experimentar e viver Deus. É sentir Deus, é conhecer Deus, é relacionar,
é comunhão. Aqui está o ápice de toda a carta de João. E muitos trazem como esta oração como oração da unidade, mas é a oração da comunhão. É sobre comunhão que Jesus está falando. E na comunhão a unidade. Mas ele está falando fortemente. Esse é o objetivo de todo o Evangelho de João. A revelação de Cristo, a sua redenção, é para que tenhamos comunhão com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo, e comunhão uns com os outros. O objetivo é a comunhão, o objetivo é Deus habitando conosco. E ele vai dizer que conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e é Jesus Cristo a quem tu enviaste. E o único meio, o único modo pelo qual você pode conhecer o único Deus verdadeiro é a partir, por meio e por Jesus Cristo. É pela revelação de Jesus Cristo. E ele vai continuar dizendo: eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Jesus já tinha morrido aqui e ressuscitado? Não. Mas ele diz que eu consumei na terra a obra que me deste para fazer. Inclui também sua morte e ressurreição. Mas aqui ele está falando: eu revelei para eles o Pai. Eu revelei o seu nome a eles. E revelar o nome é revelar quem Deus é, o seu caráter, sua fidelidade. Deus, a intimidade. Quando Deus se revela a Moisés, porque Moisés pede para ele mostrar toda a sua glória. A palavra diz que então o nome de Deus é proclamado, Êxodo capítulo 34. E quando o nome de Deus é proclamado, Moisés ouve: Deus bondoso, Deus benigno, Deus misericordioso. A revelação do nome contempla todas as virtudes do nosso Senhor. Quem Deus é, a plenitude do Senhor está disponível para ser conhecida. Ele quer se revelar, Ele busca ser revelado a você e a mim. E ele continua dizendo: manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo, eram teus, tu os me deste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me deste, ou que me tens dado, provém de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes, e eles as receberam, e verdadeiramente reconheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Eu lhes transmiti as palavras que me deste. As palavras de Jesus eram as palavras do Pai, e o próprio Jesus é a palavra encarnada. Ele revelou. Agora eles reconhecem. Verso 9: é por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Agora Jesus começa então a interceder por nós de uma maneira mais profunda. E ele diz: todas as minhas coisas são tuas, negócios de meu Pai, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Quando eu estava com eles, guardávamos no teu nome, que me deste, e eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprissem as escrituras. Mas vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que vocês tenham a minha alegria completa em si mesmos. Novamente, a alegria completa aparece de novo. Jesus está dizendo que: Pai, protege eles. Pai, guarde-os em teu nome, na tua fidelidade, no teu amor, na tua bondade. Preserva eles. Porque quando eu estava no mundo, eu os preservei, eu os guardei. Jesus está falando aqui nessa oração sobre a revelação de quem Deus é. A comunhão e sermos preservados neste lugar. E Jesus começa a orar: Pai, protege-os. Como se muitas forças viessem contra. Como se algo pudesse vir contra
a nossa comunhão para destruí-la, para desfazê-la, para rompê-la, para cortar, para desligar. Jesus disse: Pai, eu os guardei em teu nome, e nenhum deles se perdeu. Ah, mas e Judas? Exceto o filho da perdição, porque estava escrito. Jesus o tempo todo: Pedro, Satanás queria te peneirar, mas eu intercedi por você junto ao Pai. Um lugar de proteção, de guarda. Jesus protegendo o coração dos discípulos o tempo todo. Por que vocês andam discutindo pelo caminho? Então, Jesus começa a pedir para que sejamos protegidos, porque de alguma forma, e isso precisa estar no nosso coração, e precisamos estar atentos a isso. Ele diz que nós venhamos ser guardados do maligno e do mal. Não só forças podem vir contra a comunhão, mas o próprio Satanás, o diabo, ele virá ferozmente tentar destruir, e não podemos ignorar os seus ardis. Paulo fala: perdoai-vos uns aos outros, e se há alguém a quem perdoar, eu também perdoo, para que Satanás não encontre vantagem em nós. Muitas forças podem vir contra a comunhão, e o que Jesus está dizendo é que muitas dessas forças são internas. Tiago vai dizer: porque há guerras entre vocês? Por causa do coração, por causa do desejo. Mas ao mesmo tempo, há forças externas, ao diabo, a Satanás, desejando que isso de alguma forma seja destruída. Mas aqui vemos Jesus intercedendo por nós, e a palavra de Deus diz que Ele, tudo que pede ao Pai, o Pai lhe concede. É uma intercessão do próprio Jesus, mas estejamos atentos. Mas agora vou embora junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham minha alegria completa em si mesmos, para que a comunhão, a unidade seja preservada, e a alegria completa seja preservada em nós mesmos. E ele continua dizendo: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal, guarde do maligno. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Eles são separados do mundo. Aí ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. Separe-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Espírito da verdade virá e nos guiará a toda a verdade. A verdade, a verdade, a verdade nos santifica. Jesus disse aos seus discípulos em João capítulo 15: vocês já estão limpos pelas palavras que eu vos disse. Não é: e cantarei louvores e serão libertos. Não é: e recebereis orações e conhecereis a verdade libertará. A verdade é que limpa. O louvor muitas vezes vai te deixar tipo Saul, assim, sabe? Parece que está tudo leve agora, mas basta acabar que começa a querer matar todo mundo de novo. Mas a verdade, essa verdade no nosso coração, essa palavra, porque os discípulos são aqueles que ouvem suas palavras, guardam as suas palavras e testemunham as suas palavras, sejam em palavras, sejam em vida. Aí ele vai dizer, para nós finalizarmos: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico, para que eles sejam santificados na verdade. Jesus pode se tornar mais santo? É santo, ele é puro. Mas ele diz: por causa deles eu me santifico a mim mesmo. Eu me separei para essa obra. Eu me consagrei a Deus para fazer a sua vontade e cumprir a sua missão. E por causa deles eu me santifico. E porque Jesus se separou e se santificou, nós vimos a glória de Deus.
Sabe Hebreus capítulo 12, verso 14? Buscar então a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E muitos às vezes pensam, poxa, eu vou buscar a santificação porque, cara, isso só deu ruim para mim porque eu não era santo, porque eu pequei. Às vezes a nossa busca por santificação é tão individualista, egoísta. Olha, busca por santificação egoísta. Mas Jesus disse, por causa deles eu me santifico. Buscai a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E que santificação? Já parou para pensar? É buscar a santificação, porque se você não buscar, ninguém vai ver a Deus. Ninguém verá a Deus se não buscarmos a santificação, se não nos consagrarmos e nos separarmos para Deus e a sua vontade. E ele vai continuar dizendo para finalizar: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, nós que estamos aqui, por meio da palavra que eles falaram. Ou seja, muitos que virão a crer por causa do quê? Da mensagem, do testemunho, da palavra, mas não só da palavra. Ele vai dizer, a fim de que todos sejam um. Não para que se tornem um, mas que sejam um, para que expressem isso. Como? Como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. Aqui, esse transmitir a glória eu entendo como ele transmitiu o Espírito. O Espírito Santo, o Espírito que da unidade. E em Efésios, Paulo vai falar sobre preservar a unidade do Espírito. Não sobre criar, não sobre estabelecer, porque ela já está criada e estabelecida, mas sobre preservar a unidade. E preservando a unidade, proclamando a mensagem e vivendo a comunhão, expressaremos ao mundo que Jesus foi enviado. É sobre nos tornarmos um oásis no deserto. É sobre nos tornarmos algo que pode ser apalpado. Porque há um mundo, e o mundo é um deserto. O mundo é um lugar de terra árida. E muitos estão procurando isso. E às vezes ouvem a mensagem: Deus é amor, temos comunhão. E a pessoa ouve aquilo no mundo, ela já está cansada, ela estava caminhando no deserto. E ela usa suas últimas forças para chegar até aquele lugar. E muitas vezes, como num filme, é apenas uma miragem. O oásis precisa ser oásis. As águas precisam existir. E é isso que Jesus está falando. Não é somente proclamar. É isso também. Mas é viver. É testemunhar. É ser. Porque assim o mundo. Ele vai dizer: Pai, olha isso. O meu desejo, a minha vontade, o que eu quero. O que Jesus quer, gente? É que onde eu estou, ó, João 14 de novo aqui, também estejam comigo os que me deste. Esse é o desejo de Jesus. E se o desejo de Jesus é que onde Ele está, nós estejamos também, eu esteja também, qual é o nosso desejo? Que onde Ele está, eu quero estar também. É o meu desejo também. É onde estou satisfeito. É onde minha alegria é completa. É onde eu encontro satisfação. Na comunhão uns com os outros. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. E para os últimos 2 versículos ele diz: estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória. Para que nossas pupilas sejam dilatadas. Para que a revelação dele se encontre diante dos nossos olhos.
e palavras não faltem nos nossos lábios, partindo de um coração que foi impactado pela beleza da sua santidade. Que lugar de satisfação eterna. Porque me amaste antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, antes que todas as coisas existissem, Deus é comunhão. Pai, Filho e Espírito Santo, amando um ao outro, entranháveis afetos expandidos sobre nós. E não é isso que ele diz. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. Eu vim de ti, revelei a eles. Então também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer. Contínua revelação de quem Deus é. Os discípulos em 16:32 ali achavam que já tinham conhecido tudo, já tinham visto com clareza, mas tinha ainda mais a ser visto, muito mais. Não pense que o que você conheceu de Deus e o que te trouxe até aqui é suficiente, no sentido de não tão de suficiente, mas é somente isso. Deus é muito mais. Às vezes eu falo para vocês sobre o amor de Deus, e sobre uma revelação do amor de Deus que tocou meu coração. Sabe, talvez você tenha ainda mais revelação do amor de Deus do que eu, mas o fato é que eu fui tocado. Algo entrou no meu coração. O fato é que você foi tocado, algo entrou no seu coração. Deus está se revelando e revelando a cada um de nós. E essa revelação de Deus em nós, ela vem profundamente e continua acontecendo. E quanto mais buscarmos, mais este canal será aberto, mais é profundo, mais é largo o rio que flui dos tronos de Deus para a expressão ao mundo. Quanto mais temos revelação do Senhor. Pensa, se fosse só esse era um filete de água, mas é muita água a arrojar, porque dele flui os rios de águas vivas. Mas quanto mais buscarmos esta comunhão e estarmos em comunhão e temos a revelação contínua do Senhor Deus, que Ele prometeu, continuarei revelando, mais haverá um fluir de uma intensa correnteza para o mundo lá fora. Os canais serão largos, as águas jorrarão, a revelação será dada. E que revelação! Não é simplesmente de uma unidade em amor. Lembra, amor tem que ser novo nele, mas é uma unidade, comunhão em amor, revelado na Trindade, revelado na divindade. E é isso que ele vai falar aqui. Ele vai falar: eu os fiz conhecer o teu nome, e ainda farei conhecer, a fim de que o amor como me amaste esteja neles, e eu neles esteja. O que é isso, senão Deus habitando conosco? A fim de que o amor que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Que tipo de amor e comunhão o mundo verá? O amor que me amaste estará neles, e eu neles estarei. Não é uma simples unidade em amor, mas é a mesma unidade em amor que existe na Trindade, na divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse mesmo amor em nós estará. Esse mesmo amor, de tal forma, que amor é esse que eles expressam? Definiram toda a minha definição de amor. Porque finalizar, por favor.
O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam, a respeito do verbo da vida. A vida se manifestou e nós a vimos, e dela damos testemunho e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Desfrutem da alegria, meus amados irmãos. Deus os abençoe. Senhor, nós oramos para que essa verdadeira comunhão, esse convite para nos tornarmos um com o Senhor, expressarmos a revelação de quem você é, para que todos o conheçam e creiam, para que a criação veja a sua glória e seja redimida. Nós queremos nos submeter e entrar nesse lugar. Esse convite, nós queremos dizer sim a este convite que o Senhor está propondo a nós. Nós nos inclinamos à tua vontade e declaramos que a nossa vontade é fazer a sua vontade. Que beleza é, Senhor, quando a nossa vontade se torna a sua vontade. Que encontro, Senhor. Que encontro de inestimável valor é quando os nossos anseios se tornam os seus anseios. Quando por meio de Jesus Cristo e do Espírito Santo, todo o nosso querer se adequa, se alinha ao seu querer. Faz isso, Senhor, em nós. Faz isso para que honremos o sacrifício de Jesus Cristo. Faz isso para que possamos glorificá-lo em toda a terra. Esse é o nosso desejo, Senhor. Dá-nos a graça de vivermos para a tua glória. Cada dia mais parecidos com o Senhor, a partir dessa santa comunhão que há em Ti. A partir dessa santa comunhão, nós queremos isso, Senhor. Dá-nos de Ti mesmo, para que possamos desfrutar disso que o Senhor está propondo para nós. Forme, Espírito Santo, forme Cristo em nós, para que não hajam resistências, para que não hajam outras coisas pesando em nossos corações. Em nome de Jesus, nós oramos. Em nome de Jesus.